Olá, pessoal! Estou super feliz de estar mais uma vez com vocês, podendo compartilhar conhecimento. Vale lembrar que toda vez que elaboro uma videoaula para vocês, aprendo mais um pouquinho. Isso é sempre muito bom. Bom, vocês devem estar se perguntando, professora, o que nós vamos assistir nessa videoaula? Eu vou responder para vocês que o conteúdo que será contemplado aqui nessa videoaula será sobre alguns dos softwares mais utilizados no mundo. Sabem quais são? Não? Então vou mostrar para vocês agora. Dá só uma olhadinha no slide. Como vocês estão vendo no slide, à sua esquerda está o modelo do processador de texto Microsoft Office Word, o famoso Word. Todo estudante precisa em algum momento fazer uso desse processador de texto para editar um trabalho. Agora, à sua direita está um modelo da planilha eletrônica Microsoft Office Excel. É o software mais utilizado para a criação de tabelas. Então, atenção, esses são os protagonistas da nossa videoaula de hoje. Então, vamos começar? Vocês que, como eu, nasceram antes da década de 80, lembram como eram feitos os trabalhos na época da escola? As pesquisas, que eram os maiores trabalhos que fazíamos, eram feitas à mão, isso mesmo. Eram várias folhas de papel ofício, frequentávamos bibliotecas para pesquisar o conteúdo relacionado ao tema proposto pela professora, tínhamos que ler e pesquisar vários livros, como os da famosa Enciclopédia Barça, e depois de separar todo o material, começávamos a escrever à mão a pesquisa. Chegava a dar bolha nos dedos de tanto escrever. A primeira evolução que houve nesse processo de redigir textos foi a chegada da máquina de escrever. Você já viu alguma? Não? Vou mostrar para vocês no slide. Dá uma olhadinha. Esse primeiro avanço foi bastante útil para quem precisava, com certa frequência, redigir textos, cartas, documentos, etc. Quem fazia uso da máquina de escrever no ambiente de trabalho poderia redigir seu texto mais rapidamente por meio da datilografia. E hoje, como será que é feita a pesquisa nas escolas? Hoje a população tem acesso ao computador e muitas pessoas têm acesso à internet. Para facilitar a vida do aluno, muitas escolas têm laboratório de informática, sendo então uma opção para aquele aluno que não tem acesso à internet ou até mesmo que não tem um computador. E com isso os alunos fazem a pesquisa e digitam o trabalho utilizando um único recurso, que é o computador. Não vou mencionar aqui as vantagens e desvantagens que essa evolução trouxe ou não ao universo da educação. Mas é importante lembrar que facilitou e muito a vida das pessoas, trazendo agilidade, praticidade e comodidade. Se a gente fizer uma comparação da máquina de escrever com o computador, já vemos de início uma desvantagem. Qual, professora? Uma delas é que a máquina de escrever não permitia inserir imagens e tabelas. Além de outras limitações que ela apresentava em relação ao computador, como quando a gente errava, por exemplo. No computador a gente usa a tecla Delete ou Backspace para apagar algum caractere errado. E na máquina de escrever, como eram feitas as correções? Simples. Ou trocava de folha, ou usava o corretivo. Mas com o corretivo tinha que esperar secar e muitas vezes ficava borrado e o trabalho ficava feio, sujo. Viram só como evoluiu e facilitou e muito o nosso trabalho com a chegada do computador? Bom, agora vamos falar do processador de texto propriamente dito. Vamos falar sobre o conhecido Word, desenvolvido pela Microsoft. O Word é o processador de texto mais popular que existe. Esse software faz parte do pacote de aplicativos Office. Para começar, vamos falar sobre a sequência de uso de um processador de texto. Me acompanhe no slide. O uso de um processador de texto normalmente segue a sequência que vocês estão vendo no slide. Primeiro deve ser feita a digitação do texto. Então vamos lá, o usuário primeiro deve digitar o texto. Depois de digitado, o usuário deve ir para o segundo passo. O usuário então vai editar o texto digitado. Como, professora?
O usuário deve fazer a edição do texto digitado inserindo ou substituindo ou excluindo alguma palavra ou algum caractere como letra, pontuação, acentuação. E feito isso, o usuário vai então para o terceiro passo. O usuário vai então inserir objetos não textuais. Como assim? O que são objetos não textuais? O nome já diz. Não é um texto que ele vai inserir, mas uma figura, por exemplo. Depois que o usuário inseriu figuras, ele vai então para o quarto passo. O usuário vai então formatar o texto que ele digitou. Como assim, professora? O que é formatar? No próximo slide eu respondo o que é formatar um texto, combinado? Continuando, depois que o usuário formata o texto que ele digitou, ele vai para o quinto passo, que é armazenar esse texto em algum dispositivo de memória secundária. E professora, agora complicou tudo. Esqueci o que é memória secundária. Calma, pessoal. Memória secundária é aquela que armazena grande quantidade de dados e evita que esses dados se percam com o desligamento do computador. E que dispositivos de memória secundária são esses, onde o usuário pode armazenar o texto que digitou? São os discos rígidos, o CD, o pendrive, que acredito que hoje seja o mais utilizado. Acho que agora vocês lembraram. Então vamos continuar. Esses, então, são os passos que o usuário tem que seguir quando se utiliza de um processador de texto como o Word, certo? Agora eu vou cumprir o que prometi para vocês lá atrás. Lembram que fiquei de explicar para vocês o que é formatar um texto? Se vocês não lembram, eu lembro. Dá só uma olhadinha no slide comigo. Como vocês estão vendo no slide, formatação de texto é a etapa da preparação do texto que inclui o quê? Inclui a organização visual do texto, realce e estrutura. Na formatação do texto, você escolhe o tipo de letra que você vai usar, o tamanho da letra, o estilo, a cor, o espaçamento, a posição vertical do texto e a edição de efeitos como sublinhado, negrito, itálico, etc. Fácil, né? Mas só um lembrete, essa sequência nem sempre é seguida. Há usuários que digitam o texto e inserem objetos não textuais ao mesmo tempo. Fica a critério de cada usuário, tá bom? E vocês sabem o que é o ponto de inserção? Não? Vocês sabem que a digitação é semelhante à datilografia, certo? Você aperta uma tecla e o resultado aparece na tela do computador. Mas o resultado só aparece a partir do ponto de inserção. O que é isso, professora? Ponto de inserção é aquela barra vertical que fica piscando na área de edição do texto do documento. Dá só uma olhadinha no slide. Esse é o ponto de inserção. Essa barra vertical fica piscando, esperando vocês apertarem alguma tecla para começar a digitação. Bom, para você que não tem muita prática ou até mesmo nada conhece do Word, dá só uma olhadinha na função de algumas teclas importantes. Todas são importantes, claro, mas há algumas com funções especiais que você precisa conhecer, combinado? De olho no slide. Temos a tecla Shift, que quando pressionada com uma letra, produz caracteres maiúsculos. E também para acessar teclas de dupla função, por exemplo, na tecla que apresenta 2 caracteres, como a tecla 1 e exclamação. Para inserir a exclamação que fica no alto da tecla esquerda, basta apertar Shift mais a tecla desejada. Se apertar a tecla sem o Shift, vai aparecer o número 1. Mas se quiser que apareça o ponto de exclamação, deve apertar a tecla Shift juntamente com a tecla onde está a exclamação. Temos também a tecla chamada fixa ou Caps Lock, que tem por função fixar os caracteres na forma maiúscula. Outra tecla importante é a chamada Backspace. Professora, qual a função da tecla Backspace? A função da tecla Backspace é apagar, isso mesmo. Apagar os caracteres que estão à esquerda do ponto de inserção. Temos também a barra de espaços, que tem por função inserir espaços entre os caracteres.
há as teclas de direção, formadas por setas, que, como o nome mostra, dá as direções acima, abaixo, direita e esquerda. E são usadas para mover o cursor no texto. Temos também a tecla Numlock, que ativa o teclado numérico. Essas são algumas das teclas importantes do teclado. Há outras que vocês irão conhecer durante o estudo da terceira semana, mais especificamente na página 50 da apostila. Agora eu vou falar sobre como salvar um documento. Essa função é muito importante porque se você não souber salvar seu documento, provavelmente ele deixará de existir quando tentar fechá-lo. Então é melhor você prestar bastante atenção para que seu documento fique a salvo. Então me acompanhem no raciocínio. Você digitou o seu texto, ok? Agora precisa salvar esse texto que você digitou. Aonde, professora? No seu computador. Como? Vou começar pela pergunta certa. O que significa salvar, professora? Salvar significa guardar seu texto no seu computador em forma de arquivo. Para quê? Todas as vezes que você precisar do seu arquivo, ele estará disponível. Então, para salvar seu texto, você deve seguir essas orientações. Olha só o próximo slide. À esquerda, vocês podem ver o ícone da função salvar. Quando vocês clicam nesse ícone ou botão, se abre uma caixa de diálogo na tela, como vocês podem ver à direita no slide. Na caixa salvar, como vocês escolhem a opção meus documentos, depois na caixa nome do arquivo, vocês devem apagar o texto existente e digitar um nome para seu arquivo. Depois dê um clique no botão salvar. Fácil, né? Assim salvamos nosso documento. Para imprimir um documento, vocês devem verificar se tem alguma impressora instalada em seu computador. Se a impressora estiver instalada corretamente em seu computador, basta vocês acessarem a opção Imprimir no menu Arquivo da barra de menus. Com isso, vai surgir na tela do seu computador uma janela, como o slide vai mostrar agora. A primeira área é a da impressora que vocês irão utilizar para imprimir o documento. Uma vez escolhida, a impressora será ativada. A segunda área é a de intervalo de páginas. Nesse box, vocês irão definir se o documento será todo impresso ou se irão imprimir apenas uma página, ou também se irão imprimir as páginas 3 e 4 do documento, por exemplo. Ao lado, vocês podem ver a área onde irão definir a quantidade de cópias do documento. Feito isso, basta clicar no botão OK para que o documento seja impresso. Agora vamos falar sobre edição do texto. Sabe aquele texto que vocês digitaram? Então, vocês precisam fazer algumas mudanças nesse texto. Esse processo de alteração do texto que já foi digitado é chamado de edição. Os recursos que vocês podem utilizar para essa finalidade são copiar, colar, recortar, localizar, substituir e correção ortográfica. Esses são alguns dos recursos. Para utilizar o recurso copiar, por exemplo, o que vocês precisam fazer? Primeiro devem selecionar o que se quer copiar. Para selecionar, basta posicionar o ponto de inserção. Lembra do ponto de inserção? Então, posicione o ponto de inserção à esquerda do que vocês querem selecionar. Depois pressiona a tecla Shift e mantendo essa tecla Shift pressionada, avançar a seleção usando as teclas de movimentação. Aquelas setinhas, lembram? Pode também utilizar o mouse, selecionando o texto com o botão esquerdo do mouse pressionado. Com o texto selecionado, sobre o que está selecionado, vocês devem pressionar a combinação de teclas Ctrl mais C para copiar. Feito isso, vocês podem colar o que foi copiado em qualquer outro documento ou no mesmo documento, conforme a necessidade. Para colar, vocês devem posicionar o ponto de inserção no local onde se quer colar e pressionar as teclas Ctrl mais V. Acho que deu para entender. O recurso de recortar é semelhante ao recurso copiar. A diferença é que o que foi selecionado para recortar
é removido e desaparece do documento original. A combinação de teclas para recortar é Ctrl+X. Na página 52 da apostila, vocês verão outros recursos e as devidas orientações. No processador de texto Word, existe uma ferramenta chamada ortografia e gramática. Professora, esse recurso serve para quê mesmo? Vamos lá. Esse recurso permite que o texto existente no documento seja analisado segundo as regras de ortografia e gramática do idioma selecionado. Automaticamente, o processador inicia a verificação e assim aparecem sugestões que o usuário pode aceitar ou ignorar. Mas fiquem atentos, nem sempre as sugestões são corretas. Dá uma olhadinha rapidamente no slide para vocês conhecerem a janela do recurso Ortografia e Gramática. No slide, então, vocês podem ver a janela que se abre para verificar a escrita de acordo com as regras de ortografia e gramática do idioma escolhido. Vamos agora falar sobre como podemos inserir objetos não textuais. No Word, além de vocês poderem digitar textos, é possível também inserir objetos não textuais, como, por exemplo, tabelas e imagens. Normalmente, se faz uso desses objetos não textuais para ilustrar o conteúdo do documento ou para dispor o texto de forma mais organizada, fazendo uso da tabela, por exemplo. No slide, você irá visualizar o processo de inserção de imagens. Olha só. No slide, vocês estão vendo o processo para inserir imagens em seu documento. Primeiro, deve clicar na opção Inserir da barra de menus. Depois, clicar na opção Imagens. Irá aparecer uma janela para que vocês escolham de onde a imagem deve ser retirada. Na prática, vocês verão que é fácil e até divertido fazer isso. Bom, acabamos de ver como inserir imagens no seu documento. Vamos agora ver como inserir outro tipo de objeto não textual, que é a tabela. Para inserir uma tabela no seu texto, basta que vocês acessem o menu Tabela na barra de menus e, em seguida, abra o menu Inserir e clique na opção Tabela. Feito isso, irá abrir na tela do seu computador a seguinte janela. Olha no slide. Essa é a janela que se abre para inserir uma tabela no seu texto e ou documento. Primeiramente, você deve clicar na opção Inserir e, em seguida, na opção Tabela. Nessa tela, vocês devem configurar o número de colunas, que ficam na direção vertical, e o número de linhas na direção horizontal. Depois de selecionarem o número de colunas e linhas, basta clicar no botão OK. Cada espaço da tabela é chamado de célula. Célula é o nome dado à interseção, ou seja, o espaço entre uma linha e uma coluna em uma tabela. Mais à frente falarei sobre isso. Dentro da célula, vocês podem inserir caracteres e imagens, da mesma forma como é feito no corpo do documento. Vamos falar agora sobre a formatação. Aí vocês me perguntam, professora, qual é o processo para se formatar um texto? Vamos lá, pessoal. Vou mostrar agora. Lembrando o que foi dito no início da videoaula, um dos grandes diferenciais do processador de textos dos computadores para as antigas máquinas de escrever é a capacidade que se tem de alterar a aparência do texto. Vamos ver agora os principais recursos para alterar o visual de um documento. Olha só no slide. Como vocês podem acompanhar no slide, essa é a janela de formatação de um documento. Nessa janela, vocês podem alterar a fonte. O que é fonte? Fonte é o tipo de letra do texto. Nela, vocês alteram a fonte, o tamanho do texto, a cor do texto, etc. É preciso que o texto a ser formatado seja selecionado antes de vocês abrirem essa janela que está no slide. A alteração só será feita se o texto estiver selecionado. Bom,
Vimos até aqui as características principais do processador de texto Word. Então, antes de passarmos para o outro assunto, vamos fazer um breve resumo? Vamos lá. Vamos começar relembrando o que é um processador de texto. Processador de texto é um aplicativo destinado à criação, edição, formatação e visualização de documentos. Acho que até aqui está tranquilo, ok? Outro tópico a ser relembrado, lembram que falamos sobre a sequência de uso de um processador de texto? Então, se não lembram, vou refrescar a memória de vocês. Vamos lá. O uso de um processador de texto geralmente segue a seguinte sequência. Deve-se digitar o texto primeiro, depois editar o texto digitado, depois inserir objetos não textuais. Lembram? Imagens, tabelas. Depois deve-se formatar o documento e, por fim, deve-se armazenar o documento. Onde? Em algum dispositivo de memória secundária, em um CD ou em um pendrive, onde quiserem. E para salvar um documento, vocês lembram como é feito? Para salvar um documento, vocês devem clicar no menu Arquivo, que fica na barra de menu, e em seguida clicar na opção Salvar. Fácil, né? Outro tópico interessante de relembrar como fazer uso do recurso copiar. Para fazer cópia de um conjunto de caracteres, sejam letras, palavras, frases ou parágrafos inteiros, é necessário fazer o quê? Para copiar é preciso primeiro selecionar o que se quer copiar. Se não selecionar, não terá como copiar. Então gravem. Para copiar qualquer coisa em seu documento é preciso selecionar aquilo que se quer copiar. Depois de selecionado, basta pressionar a combinação, ou seja, deve-se pressionar ao mesmo tempo as teclas Ctrl mais C. Vamos então relembrar outro tópico. Vamos agora falar sobre a ferramenta chamada ortografia e gramática, que a gente acabou de ver. Isso mesmo, essa é uma das ferramentas do Microsoft Office Word. E qual é a função desse recurso? Esse recurso permite que o texto existente no documento seja analisado segundo as regras de ortografia e gramática do idioma selecionado pelo usuário. Outro ponto interessante de ser relembrado é que no Word é possível inserir objetos não textuais, como a tabela e imagens. São objetos importantes que enriquecem o texto, através de ilustrações e de tabelas que organizam parte do conteúdo do texto. E para terminar o nosso resumo, vale lembrar que um dos grandes diferenciais do processador de textos dos computadores para as antigas máquinas de escrever é a capacidade que se tem de alterar a aparência do texto. Bom, acho que relembrar alguns pontos vistos até aqui foi válido. Agora vamos falar sobre outro software desenvolvido pela Microsoft, a planilha eletrônica mais conhecida como Microsoft Office Excel, o conhecido Excel. Esse software é o programa de planilhas eletrônicas mais popular que existe. E como é esse software? Qual é a sua aparência? Se você não conhece, dá só uma olhadinha no slide comigo. Essa imagem que você está vendo no slide é a planilha eletrônica mais conhecida como Excel. Como vocês podem ver, a sua estrutura é baseada em uma tabela, compostas de colunas e linhas. Vamos ver mais de perto essa estrutura. Como vocês podem ver no slide, as linhas são nomeadas por números em ordem crescente, partindo do número 1. As colunas são nomeadas em ordem alfabética, começando pela letra A. Então você me pergunta, professora, e quando chega na letra Z, o que acontece? Quando chega na letra Z, as colunas são nomeadas por duas letras, AA, AB, AC, AD, AE e assim sucessivamente. Vocês já repararam que há um espaço de cruzamento entre a linha e a coluna? Pois é, esse espaço de cruzamento é chamado de célula. Célula? Sim, célula. Cada célula tem um nome e esse nome é dado pelo nome da coluna e da linha onde a célula está. Vamos ver um exemplo no slide.
Na imagem, vocês podem ver no slide, a célula selecionada está situada na coluna B, linha 4. Logo, o nome da célula é B4. Fácil, né? Agora que vocês entenderam a estrutura desse software, vamos falar sobre digitação de texto na planilha eletrônica Excel. A digitação de texto no Excel é semelhante à digitação de texto do processador de texto Word. E qual é a diferença? A diferença é que o ponto de inserção deve ser posicionado em alguma célula da planilha. Bom, vamos ver agora como salvar uma planilha. Para salvar sua planilha, vocês devem acessar o menu Arquivo, que fica na barra de menus, e clicar na opção Salvar. A outra forma é de salvar sua planilha, através do teclado. Como? Digitando a combinação que significa ao mesmo tempo Ctrl mais B. Feito isso, irá aparecer diante de vocês na tela do seu computador a mesma janela que aparece quando vocês salvam um documento no Word. E para imprimir sua planilha, como faz? Primeiro passo, qual é mesmo? Isso, verificar se há alguma impressora instalada no computador. Feito isso, é constatado que há uma impressora instalada no computador e basta acessar a opção Imprimir, no menu Arquivo da barra de menus. Assim, irá aparecer uma janela na tela do seu computador para que vocês selecionem o número de cópias que querem imprimir e marcar se deseja imprimir a planilha selecionada ou a pasta de trabalho inteira. Concluindo essa etapa, basta clicar no botão OK, para que a planilha seja enviada à impressora. Formatação da planilha. Esse é o nosso assunto agora. Bom, formatação no contexto de software aplicativo é a capacidade que se tem de alterar a aparência da planilha e do texto em suas células. Nesse tópico, iremos falar sobre os principais recursos para alterar o visual de suas planilhas. Na barra de menus existe o menu Formatar, que tem diversas opções de formatação. Basta clicar na opção Células e aparecerá a tela que vocês podem ver no slide. Nessa tela que vocês estão vendo no slide, é possível alterar a categoria da célula. Como assim? Que informe o tipo de conteúdo que a célula irá armazenar. Para cada dado que vocês quiserem exibir na planilha, existe a categoria adequada, onde vocês irão definir a aparência do dado na planilha. Para escolher a categoria adequada, é preciso saber o que o dado que vocês irão digitar irá representar. Por exemplo, um número, um percentual, um texto, uma data ou uma fração, uma hora. Na prática, vocês vão ver que cada categoria será formatada diferentemente de outra. Outra opção de formatação da célula é o alinhamento horizontal, nas opções esquerda, centro e direita, e o alinhamento vertical nas opções inferior, centro e superior. A outra aba na janela Formatar Células, chamada Borda, ou seja, como o próprio nome da aba diz, vocês podem adicionar bordas nas células. Pode-se adicionar até 4 bordas em cada célula, nas laterais, acima e abaixo, além de escolher o estilo e a cor da borda. Bom, vamos agora falar de outro recurso muito utilizado por quem trabalha constantemente fazendo uso de planilhas eletrônicas. Que recurso é esse? É o recurso de adição de fórmulas. Então vamos ver como adicionar fórmulas em uma planilha do Microsoft Office Excel. Dá uma olhadinha comigo no slide. Vocês estão vendo no slide uma fórmula simples que vou usar como exemplo. No campo FX aparece o conteúdo da célula selecionada. Se houver alguma fórmula na célula, o primeiro caractere que é mostrado é o sinal de igualdade, seguido pela definição da fórmula. Olhem a fórmula do slide. A célula A1 apresenta o número 2, a célula A2 apresenta o número 3. A soma dessas duas células dá o total de 5. Ok. Vejam no campo FX a fórmula que se inicia com o símbolo de igualdade. Igual a 1 mais A2. Logo,
2 mais 3 igual a 5. Além da adição a outras operações básicas usadas em fórmulas, são elas: subtração, multiplicação e divisão. Na página 68 da apostila, vocês terão acesso aos modelos das fórmulas usadas para somar, subtrair, multiplicar e dividir. Bom, continuando, vamos agora saber como adicionar gráficos em uma planilha no Excel. Os gráficos são ferramentas bastante usadas para facilitar a análise de tabelas e também para auxiliar na compreensão de tabelas com muitos dados. O Excel possui um assistente de gráfico que é capaz de gerar um gráfico baseado em uma tabela pré-existente na planilha. Vamos ver como isso funciona. Olha o slide. Olhando a tabela à esquerda da imagem, vocês estão vendo no slide que há informações sobre as vendas arrecadadas nos 12 meses dos anos de 2012 e 2013. Para criar um gráfico com base nessas informações que vocês estão vendo na tabela, o primeiro passo é selecionar a tabela. Depois basta clicar no assistente de gráfico, escolher o tipo de gráfico que vocês querem usar e clicar nele. Automaticamente se abre o gráfico com todos os dados da tabela. Fácil, né? Então, repito, primeiro faça a tabela, selecione a tabela e escolha o tipo de gráfico que vocês querem e clique sobre o tipo escolhido. Automaticamente, um gráfico se abre na tela prontinho, com todas as informações da tabela. Muito fácil. Bom, pessoal, vale lembrar que nessa videoaula, apenas parte do conteúdo da apostila foi contemplado. Volto a falar, leiam e estudem a apostila. Há também a sala virtual da disciplina. Vocês estão acessando e participando? Aproveitem, pessoal. A sala virtual é o meio de interação com os colegas, tutores e professores. E é lá que vocês se orientam para estudar a disciplina e executar as tarefas propostas. Vocês estão tirando as dúvidas? Tirem mesmo. Vocês têm acesso ao fórum de notícias, ao fórum Tirar Dúvidas. Acessem a sala diariamente. Isso também faz com que vocês se sintam mais próximos dos demais participantes e se motivem a frequentar cada dia mais com entusiasmo. Depende de vocês. Vamos agora falar um pouco mais sobre a planilha eletrônica Excel. Isso mesmo, como se fosse um resumo. Como vimos no início, o Excel é uma planilha eletrônica bastante utilizada em trabalhos de escritório e documentos, principalmente quando precisamos que o trabalho seja realizado com rapidez. É um software que veio para facilitar e agilizar a vida de muita gente. O Excel é um programa que utilizamos para fazer cálculos simples e até mesmo resoluções mais complexas. Tem ferramentas capazes de facilitar e muito a criação de planilhas com o uso de fórmulas, de gráficos, de equações, etc. Bom, como estamos fazendo um breve resumo, vamos tocar de novo na tecla de alguns assuntos do Excel. É bom para memorizar. Quem não prestou atenção, vai prestar agora. Quem entendeu, ouvindo novamente, vai fixar ainda mais o conteúdo. Então, ninguém vai sair perdendo. Resumo tem o seu lugar, não é verdade? Vamos lá, que eu vou ajudar vocês a refrescarem a memória. Se eu perguntar para vocês o que é Excel, tenho certeza que vocês saberão me responder. Professor, Excel é o programa mais popular das planilhas eletrônicas. Vocês estão sabendo mesmo. Fico feliz com isso. Esse programa foi desenvolvido por quem? O Excel foi desenvolvido pela Microsoft e faz parte do pacote de aplicativos Office. E se eu perguntar para vocês, qual é a aparência dessa planilha eletrônica mais conhecida como Excel? A estrutura do Excel é baseada em uma tabela. Como assim? É composto por colunas e linhas. E a interseção entre as colunas e linhas se chama célula. Ok, vocês sabiam que cada célula tem um nome? Isso mesmo. O nome da célula é dado primeiro pela coluna onde está situado e depois pela linha onde está situado. Ou seja, se a célula está na coluna C, linha 1, então o nome da célula é C1. Fácil, né, pessoal? Isso vocês entenderam. Ótimo. Então vamos pular para outro assunto. Vamos falar sobre a digitação no Excel. Será que a digitação no Excel é como no Word? Sim. Para digitar no Word ou no Excel é preciso primeiramente que apareça o ponto de inserção. Isso mesmo. Aquela barra vertical que fica piscando. Enquanto ela não aparece, não pisca, não dá para digitar nada. No Excel a digitação é feita dentro da célula.
Aparecendo o ponto de inserção, vocês estarão prontos para começar a digitação. E para salvar o documento que vocês criaram? Seja texto ou planilha, como salvar? Dá uma olhadinha na parte superior da tela do seu computador, lá no alto. Do lado esquerdo tem um menu chamado Arquivo. Ele fica na barra de menus. Você tem que clicar nesse menu chamado Arquivo e em seguida clicar na opção Salvar. Irá abrir uma tela e lá você deverá escolher o local onde quer salvar o seu documento e nomear seu documento. Fácil, né? Na prática, vocês verão que não é assustador como muitos pensam. Nós vimos também como imprimir sua planilha. Nesse caso, é preciso ter uma impressora instalada ao seu computador. Se não tiver impressora instalada no seu computador, nada feito. Então, o primeiro passo é verificar se em seu computador tem alguma impressora instalada. Se tiver, então continue o processo, que é bastante simples. Vai lá no menu Arquivo, você já sabe onde fica, clica nele e irá aparecer algumas opções e uma delas é a opção Imprimir e é nela que deverá clicar. Vai abrir diante de seus olhos uma janela. Nessa janela você terá que selecionar o nome da impressora que está instalada em seu computador. Selecionar as páginas que vocês vão querer imprimir, o número de cópias, etc. Fácil também, né? Nós já vimos o que é formatar e no Excel não é diferente. Na barra de menu existe o menu Formatar. Nesse menu tem diversas opções de formatação. Vocês podem posicionar o texto da célula em diferentes posições: superior, inferior, centro, esquerda, direita, centro, tipo de fonte, que é a letra, cor da fonte, tamanho da fonte, etc. Até borda vocês podem colocar nas células. Vimos também como adicionar fórmulas em uma planilha. Na página 67 da apostila, vocês encontram tudo explicadinho sobre esse assunto, com ilustrações, que são os objetos não textuais, lembram? E que vão facilitar a compreensão de vocês. Vimos mais no finalzinho da videoaula como adicionar gráficos em uma planilha e vimos que é mais fácil do que imaginamos. Eu falei para vocês o que significa a palavra plotar. Plotar em informática significa desenhar em um gráfico, ou seja, fornecer informações ao gráfico. Isso vocês verão na página 71 da apostila. Passem lá. Bom, demos uma breve recapitulada em alguns assuntos que tratamos aqui nessa videoaula. Espero que tenha ajudado de alguma forma e vale relembrar a vocês que assistam sim as videoaulas, mas primordialmente, pessoal, leiam e estudem a apostila. Lá está todo o conteúdo que vocês precisam para realizar todas as tarefas e avaliações propostas para essa disciplina. Em caso de dúvidas, vocês já sabem, tutores, professores da disciplina estão à disposição para ajudá-los naquilo que for possível. Para cada semana de estudo, vocês têm um fórum para participar, pessoal. Vale ponto participar do fórum, sabiam? Acessem a sala virtual. Há um fórum para cada semana de estudo. Vocês já estão na terceira semana de estudo, continuem participando, aproveitem os fóruns para comentar a participação do colega. Mas atenção, não é para comentar de qualquer jeito, só para dizer que participou não, ok? Discordando ou concordando com o que o colega postou, faça com coerência, com consciência, que seja um comentário que traga alguma contribuição para todos que lerem sua postagem. Combinado? Sei que vocês são capazes disso. Vamos lá, depende de vocês tornarem os fóruns interessantes, interativos e assim podendo contribuir e muito para a construção do seu conhecimento, dos demais colegas, dos tutores e professores. Afinal de contas, pessoal, todos nós somos eternos aprendizes. Eu desejo de coração que vocês tenham um encontro presencial bastante proveitoso e que de alguma forma essa videoaula tenha contribuído para isso. Grande abraço em vocês todos e uma ótima semana e até a próxima videoaula. Tchau!